Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Voz e Vez, o podcast do Instituto Mano Dal. Eu estou muito feliz em trazer este tema aqui para o terceiro episódio, que é vivências da maternidade. E nada melhor do que discutir e debater sobre esse tema tão legal e tão importante da gente falar com as mães aqui do Instituto Mano Dal. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo nesse bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito rico e vai agregar muito aí. Assim como foi feito, né, nos 2 primeiros episódios. Inclusive, quem ainda não conferiu, né, os 2 primeiros episódios, acesse o nosso canal aí, que eles estão disponíveis, muito legais também. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão animadas? Muito! Bom, eu gostaria primeiro, né, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Ambas, né, todas vocês aqui fazem parte do Instituto Mano Dal, mas eu queria que vocês se apresentassem pro público de casa aí. Pode começar. Pode ser. Eu sou Fernanda, sou mineirinha nata, apaixonada por crianças, e eu sou mãe, sou mulher, sou esposa, sou tudo aí. E sou mãe atípica, meu novo título. Qual que é a idade dela? A Aninha tá com 1 ano e 7 meses agora. 1 ano e 7 meses, né? Ah, sim. E você, Viviane? Como você já sabe, Viviane. Tipo isso. Eu sou Viviane e eu tô numa nova categoria de mãe. Eu sou a má-avó. Eu sou uma mistura de mãe com avó. Olha só, descobrindo uma nova categoria aqui. Pois tô no patamar diferenciado. Eu adorei. E assim, sou também pertencente a essa grande família chamada Instituto Mano Dal. É onde que eu sou, assim, maravilhada cada dia. Com a descoberta, com tudo aqui. Ai, que bom. Agora você... Bom, agora chega a minha vez, eu sou a Márcia, bem mãe atípica, né? Maravilhada com os conhecimentos que a gente tem, né? Durante todo esse trajeto que a gente vai passando. Sou paulista, minha paixão era vir para Mano Dal, estou aqui nessa família, me reuni com pessoas tão maravilhosas quanto o que eu imaginava, né? E eu tô aqui, né? Nem sei o que mais falar. Bom, todo mundo pra viver. Todo mundo aqui vai agregar, né, de uma forma muito importante, assim, a gente bater um papo antes, né? Então, eu tenho certeza que cada história aqui vai ser muito importante para esse episódio. E para quem tá assistindo de casa, independente do objetivo, ao clicar nesse episódio, eu acho que ela vai sair daqui de uma forma diferente. Então, eu tô muito feliz, muito obrigado por cada um de vocês que estão aqui. Sério mesmo, vai ser muito bom. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir esse podcast, primeiramente, fazendo uma pergunta que diz respeito também do início, né, da maternidade de vocês. Eu sei que a experiência sua é um pouco diferente, mas todo mundo de casa vai ficar sabendo. Só que eu gostaria de saber como que foi a notícia de que vocês seriam mães atípicas. Como que vocês receberam, como que foi esse processo? Que a gente sabe que para cada uma de vocês foi diferente, então estou curioso aí para saber como é que foi esse início aí. Então, o meu processo, ele se deu na gestação. Né, a translucência nucal, ela deu no limite, ela não deu alterada, mas deu no limite. E gerou-se a dúvida. Como eu era mais velha, né, era minha terceira filha, a caçula, então houve uma dúvida, nós repetimos o exame e não deu nada. No exame morfológico, que a gente foi fazer com 22 semanas, e aí deu a condição cardíaca, onde me falaram que a minha filha era cardíaca e que normalmente esse tipo de condição, na maioria das vezes, era associada a alguma síndrome. O que nós havíamos de fazer então seria fazer um exame para ver se a síndrome seria compatível com a vida ou não. Fizemos então o exame. No meu caso, eu optei pelo NIPT, porque a amniocentese, a amniocentese é mais invasivo, né, que coloca a agulha dentro da barriga. Eu não quis porque ele corre o risco de aborto. Então, eu não quis. É um risco pequeno, mas ele é existente, eu não quis fazer isso. E aí, no NIPT veio a síndrome de Down. E, na verdade, nesse momento, a gente comemorou. Porque ela ia viver, ela ia estar conosco, né? Então, foi a primeira vitória, foi que era a síndrome de Down. Foi nessa forma que a gente descobriu.
Então, e depois vieram alguns desafios muito emocionais, que a gente acha que não tem preconceito, mas ele começa mesmo antes da criança vir, que quando foi nos oferecido, em detrimento da criança vir com deficiência, o aborto. E em nenhum momento essa foi uma opção nossa, né? Então foi negado desde o princípio, tanto que só do momento de saber que ela ficaria conosco, houve a comemoração. Isso já foi uma vitória, né? Então não faria sentido nenhum nem fazer essa oferta. Isso foi com quantos meses de gestação? Com as 22 semanas ainda, né? Quando a gente descobriu, fez o exame 22, 23, porque teve que o exame ficar pronto para poder saber que tinha síndrome para poder fazer a oferta, né? Então, toda vida é uma vida, né? Toda vida é uma vida, toda e qualquer vida é uma vida, todo ser humano é um ser humano. Então, não faz sentido nenhum. A gente queria sim saber qual era a síndrome para a gente se preparar, né? E a vitória foi saber que ela vinha com síndrome de Down. Muito bacana. E você, Márcia, como que foi o início aí dessa descoberta? Como todo mundo, né? A emoção é grande. Eu descobri exatamente na hora do parto, né? Algum tempo depois, né? Assim que nós fomos pro quarto, o André ainda não podia levantar para vê-lo, mas a mãe, ela sente, né? Quando existe alguma diferença, né? E assim, eu tentava verificar nele qual que era a diferença que ele tinha, já que eu já tinha tido mais 3 filhos antes, então a gente sabe, né, o trajeto daquilo tudo. E eu percebi ali que meu filho tinha alguma coisa diferente, não conseguia ainda visualizar exatamente. E naquele período eu fiquei esperando com que os médicos me trouxessem uma resposta. Então eu fiquei perguntando o tempo todo, né, o que o meu filho tem, porque eu não conseguia visualizar o Down, né? Apesar de que, para mim, a criança com Down, para mim já, né, a gente já assistia tantos programas de televisão que na época era o tempo todo, né, dizendo de crianças especiais e como era lindo, então aquilo me encantava já. Então não foi um susto ter um Down. E durante a gestação, só para entender um pouquinho, não teve nenhuma suspeita, não teve nenhum diagnóstico? Nenhum diagnóstico, eu passei por todos os exames, né, necessários. Eu morava numa cidade muito pequena, né, então todos os exames foram feitos, inclusive particular, né, e nada foi detectado, né. Então a minha emoção foi quando realmente o médico tomou sabe, ele quis falar, né? Porque até então ele estava tentando esconder, né? Ele entrava, saía, e aquela emoção tomando conta, né? Quando realmente eu tive a resposta que eu esperava, porque a gente já esperava, a família toda já estava esperando também uma resposta final, aí sim, veio uma emoção muito forte, né? Um misto de emoção, né? Porque eu tinha acompanhado a gestação normalmente, né? Então você se pergunta o porquê, para quê, o que eu vou fazer, né? Por que não me falaram antes, aonde eu vou buscar ajuda. Então veio um misto assim, de culpa, de constrangimento. Muitas dúvidas também. Muita. Vai assim, é uma chuva, né? E naquele momento, quando eu vi o meu filho, a única coisa que eu me lembrei, elevar meu pensamento a Deus, agradecer pela vida dele, porque era uma vida, né? E eu pedi, né, Senhor, já que o Senhor me deu essa prova de amor tão grande, né? Porque é uma prova de amor, ter me dado ele de presente, não me tira, deixa eu acompanhar. E aí eu fui pro banheiro, né, com muita dificuldade, né? E lá eu chorei muito, mas eu chorei assim que eu nunca chorei mais na minha vida daquela forma, né? E ali eu aceitei o meu filho do jeito que ele era, né? Me senti muito mais fortalecida, muito mais forte para lutar, colocar minha mão na massa, minha voz, o que tivesse necessidade, e fui além, né? Mostrei para minha família, conversei com os meus filhos, na mesma hora todos, sabe, ficaram emotivos e entraram nessa luta, e nós estamos até agora, né? O André é maravilhoso, tem 11 anos hoje, né? Já passei por várias situações, né? E aí a gente continua essa luta, né? Porque cada época a cada fase, né?
é uma época nova, são descobertas novas, a tecnologia está aí, então ela também nos ajuda muito a entender várias coisas. E eu sigo o meu caminho, sabendo que há vida, que há amor e que há família, né? Exatamente, Porque eu ia falar isso que é isso. É tudo. impressionante como que ainda existe um despreparo nessa hora, né? Porque mesmo eu sabendo, mesmo eu sendo internada para ganhar uma criança que viria com a síndrome de Down, comprovada pelo NIPT. A diferença do NIPT para a amniocentese é que a amniocentese é 100% certeza e o NIPT é 90%, 95%. Essa é a diferença. E existia 10%, 5% de não vir. E aí algumas pessoas queriam dizer que ela não tinha. Assim como ela, quando eu olhei pro rostinho, eu tinha certeza que ela tinha. E pra mim, gente, não fazia diferença nenhuma. Nenhuma. Não fazia diferença nenhuma. Era a minha filha, o meu presente de Deus. E você falou da família, a família também aceita. Sim. Sabe? A família está envolvida nesse emocional. Quando eu contei para as minhas filhas, a resposta dela foi assim: tá bom, e o que tem? Exatamente. Então, assim, tá bom, ela é minha irmã de qualquer jeito. E é o que faz toda a diferença, né? Porque, igual você falou, ainda o despreparo, que até nos hospitais, até em questão médica ainda, é muito evidente. Então, essa questão da família, do acolhimento, do recebimento da notícia, claro que é um impacto, eu acho que mais você que recebeu a notícia após o parto, né? Então, é um impacto ainda maior, porque é uma surpresa muito grande. Mas ainda assim, a forma como que a família recebe essa notícia e recebe a criança faz toda a diferença. Toda a diferença. Na verdade, pelo menos na minha parte, o que sempre pesou era como que os meus filhos e o meu esposo, minha mãe, né, iriam ver, né, iriam me ajudar. Na verdade, é a ajuda que a gente busca, né, nesse momento. Como que eles vão poder apoiar aquela situação. Eu tive os melhores apoios, né? Os meus filhos, eles estavam saindo da adolescência para a juventude já, né? E assim, já estavam moços, né? Um estava com 16, outro estava com 17, já estavam já preparando para o mercado de trabalho. Quando nós morávamos em Mato Grosso do Sul na época, uma cidade muito pequena. E o que acontece? Naquela hora que eu falei, né, que eles viram, o meu de 15 já estava comigo, né, o meu de 16 na época, ele virou o laptop e me mostrou: mãe, eu já tinha feito toda, né, ele já tinha se preparado para me preparar. Então ali já estava a dedicação dele, o amor dele, o olhar de amor. Depois minha mãe também, ela morava em São Paulo, já no meio do caminho ela já estava se preparando, né? E o meu filho mais velho também, que assistiu inclusive o parto, né? Ele também assistiu a vinda do André. E o meu esposo. O que acontece? Ele, naquela mesma hora, quando eu falei para eles: e agora? Ele só fala assim: mãe, por amor a você, a nossa família, nós vamos aonde tiver que ir. E naquele momento os meus filhos largaram o emprego, meu marido, e nós fomos para São Paulo de novo, em busca do André. Foi todo o amor. Hoje eu tenho uma família muito fortalecida. O André, ele nos traz muito conhecimento, né? Eu sou muito grata a Deus por ele, né? Porque assim, quem quiser se achegar, aprender mais, vem perto da gente, né? Que nós somos as mães. Exatamente. E temos muito amor para dar. É só vir e se aproximar. Mas quando foi o amor. Quando a família está estruturada, né? Sim. Quando a família está estruturada, dá uma força, né? A gente brinca assim: aqui ninguém largou as mãos, né? E quando a gente contou a notícia para a família, meus pais, os pais dele, só essa aceitação, esse acolhimento, que é o mesmo que os hospitais deveriam tentar entender, que não é só um diagnóstico, que existe emoção ali, né? Então, o que a família traz, esse alento, quando ela está embasada, quando ela está unida, é isso. Então, nós nos abraçamos e a gente falou assim: nós vamos passar por tudo que tiver que passar juntos. E eu falo tudo que tiver que passar porque a Aninha era cardíaca. Ela ia passar por uma cirurgia. Tinha né? todos os desafios. Tinha todos esses desafios. A gente ficou na UTI, a gente foi mãe de UTI. A Ana parou, né? A Ana teve parada. Eu me lembro só de... Eu falo que hoje eu vejo os filmes, gente, eu entendo as cenas dos filmes, porque a assistente social veio falar comigo e eu só via o rosto dela e a boca mexer. Até hoje eu não sei o que ela me disse.
não sei uma palavra. Porque quando ela parou, eu estava num estado emocional, eu entrei em choque, né? E aí eu fui para a capela do hospital e eu vi aquela cruz rosa que eu me lembro até hoje, e eu falei com Deus assim, eu não consigo chorar, eu não consigo rezar, eu não consigo fazer nada, só tô te entregando, faz o que o Senhor quiser. Nossa, muito bacana. Gente, essas histórias, né, de vocês duas, são diferentes, mas não diferente como a da Viviane, que vai nos contar um pouquinho agora da sua experiência aí, que agora ela é uma avó, né? Eu não sabia dessa categoria, fiquei muito feliz em saber. Nos conte um pouco da sua história. Eu fico muito emocionada de ver você falar, né, sobre vocês contarem sobre preparação, né, de vivência, de família. E eu fui família, sou família. E eu me emociono quando alguém se prepara para um desafio. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu não me preparei. Mas eu acredito que Deus já tinha me preparado muito antes. Só eu não sabia. O Estevão, ele foi um menino que ele foi abandonado, né, pelos pais. O Estevão é um menino assim que, infelizmente, não teve essa preparação nem na gestação dele, né, na gestação da mãe biológica e nem no acompanhamento paterno. O Estevão, ele é filho do meu filho mais velho e eu não tinha a menor ideia que o Estevão existia. Ninguém da minha família sabia nada sobre Estevão. Quando a gente ficou sabendo dele, da existência dele, já foi num momento muito crítico. Foi num momento de extremo abandono, porque a mãe, ela, né, tem uma vivência com submundo de drogas e a gestação lá não foi bem estruturada, né? Não houve nem pré-natal. Né? Onde a gente ficou sabendo, não tinha pré-natal, acho que foi umas 2 consultas só, e ele nasceu e não tivemos mais informação nenhuma dele, assim, de médico, de nada. Quando a avó materna ela me procurou pedindo socorro, porque o Estevão já estava numa situação de negligência total. O Estevão veio para mim com 1 ano e 4 meses já. Ele pesava em torno de 6,3 kg. E todo mundo falava que ele tinha uma síndrome, mas nem eles sabiam o que era. Nem eles sabiam que síndrome era. Ele não tinha aquele exame nenhum. Não tinha nenhum diagnóstico. Nada, né? nada. Não tinha nem vacina. Nossa. E eu peguei ele, levei para casa imediatamente, né? Eu falei, não, se eu sou avó, me dá aqui, que eu vou dar um jeito aqui, deixa comigo. E levei para casa, cheguei lá em casa com esse menino, tipo, eu falei, gente, eu tô com um menino aqui. Do nada, um pacotinho. Eu tô com um menino aqui. Meu presente, marido olhou... ao presente. Não, meu marido olhou assim e falou, tipo, como assim? Eu falei, nossa, ué, agora nós somos pais dele. E minhas filhas maravilhadas, minha filha achando que era o bebê Reebok. Já tava assim, eu já sei trocar fralda. Falei, o difícil é saber onde a gente vai amar a fralda agora, mas a gente vai dar um jeito. E assim, primeira mão, a gente contactou os vizinhos, fizemos uma rede lá, os vizinhos já se movimentou no intuito de levar mamadeira, bico, roupa, porque ele foi me entregue sem nada, assim, com uma camisetinha, uma bermuda e uma mochilinha. E nessa mochilinha, tipo merendeira, né? Nem sei se usa esse termo mais, merendeira. Entreguei minha idade, feião agora. Aí com essa bolsinha lá, com um vidro de amoxicilina. Só isso, mais nada. E foi me entregue lá na estação. Só isso. Eu fui e levei pra casa. Eu falei, vambora. E a gente começou ali a desenvolver, assim, conhecer ele. As primeiras noites terríveis, né? Porque não conhecia a gente. Então só chorava. E a gente não sabia se era fome, se era sede, se era dor, se era saudade, né? Da mãe. Não sabia nada. Aí eu liguei pra uma amiga e falei... Amiga, eu sei que você é nutricionista, mas eu não entendo nada, o que eu dou ele?
Aí, assim, eu perguntei depois de ter dado um mingau. Eu fiz um mingau igual minha avó lá, um mingau de fubá lá, porque eu falei, a única coisa que eu ainda lembro é o mingau de fubá. Fiz um mingau, dei ele, aí ela falou, não, dá uma segurada nesse mingau aí. Faz o seguinte, eu fiz o estágio numa instituição que vai te atender no todo. Aí me falou sobre o Instituto Mano Down. Eu falei, e quem é esse povo? Como é que eu faço? O que eu vou fazer agora? Ela falou, calma. Você tá bem com a situação? Eu falei, claro, eu tô bem, tô ótima, só preciso agir com precisão e urgência aqui. Aí eu liguei, né, fiz todos os trâmites da inscrição, aquele processo todo, e no dia que eu vim, a pessoa que me abraçou, assim, abraçou o Estefan, a Mariana, né, e ela falou comigo, não, vamos fazer o seguinte, vamos passar primeiro na nutricionista, depois a gente vai ver os outros. Ela já percebeu um quadro ali de desnutrição, né? Subdesnutrição. Então ela já prontamente já foi para nossa amiga lá, e ali a gente começou a construir a vida do Estevão, porque eu não sabia nem o que era síndrome de Down. Eu via a síndrome de Down já todo mundo grande, sabe o que você pensa? Já tudo certo. Acho que eles desenvolvem com o tempo. Eu nunca tinha visto um bebê com síndrome de Down, não tinha essa noção. Então ali ela foi me explicando como é que era, mostrando as características, mostrando o que podia ser feito com ele, o que não podia, o que ele podia comer, o que não podia. Aí tiramos o fubá. Ó, corta o mingau de fubá. A intenção foi boa, mas dá uma segurada aí. Então ela foi falando, né, sobre fórmula e tal. E eu, assim, com meu marido, sem saber nem o que falar. Estava maravilhada com a descoberta. E, assim, o que mais me chamou a atenção foi que todo mundo aqui, tipo, parece que estava vivendo a mesma coisa, na mesma intensidade. Eu não queria ir nem embora nesse dia. Eu fiquei sentada lá, falei, não, peraí, tem mais coisa. Eu não queria ir embora. Então, assim, o Instituto Mano Down, pra gente, foi a família que te acolheu, né? Quando você chegou com o diagnóstico. E os seus filhos, que se preparou lá na internet para saber te instruir. O Mano Down foi tudo isso para mim, porque eu não sabia nada. A minha família também estava conhecendo ele. A gente acho que a gente está se conhecendo até hoje, a gente está namorando ainda. E com isso, assim, eu comecei a pegar o norte, né, do que fazer, como cuidar, e começaram as terapias. Aí ela falou comigo, olha, vamos fazer o seguinte, você vai passar pelo cardiologista, porque ele tem uma respiração diferenciada, ele tem um PET escavado, e a gente precisa de um diagnóstico aí antes de começar a fisioterapia, algo que vai exigir mais dele. Foi aonde eu me encaminhei para Santa Casa de Belo Horizonte, e lá também encontrei uma outra família para deslanchar aí. Fez a cirurgia, ficamos bem, o Instituto Mano Down me acompanhando, sabe, me orientando no que fazer, nos desespero de mãe, né? E assim, toda a minha trajetória de preparação, Mano Down. Tem jeito. É aquela questão de vocês, do pertencimento, né? Como você falou, acho que acontece muito. A gente ouve muitos relatos de famílias daqui, quando elas chegam no Mano Down, elas se sentem acolhidas, mas também, como elas veem mães passando pela mesma situação, claro, cada uma com sua história diferente, mas elas estão ali, elas criam essa rede de apoio. Então, isso também faz muita diferença, para além dos atendimentos do Instituto, essa rede que é criada aqui, entendeu? A Viviane, né, contou um pouquinho desse primeiro contato que ela teve com o Instituto. Eu gostaria de ouvir de vocês também, como que foi, como que vocês descobriram o Mano Down, né? Como que vem sendo também até hoje esse desenvolvimento que vocês vêm percebendo no filho de vocês. Então, eu queria saber também. Bom, eu já havia ouvido muito falar do Instituto Mano Down. Eu acompanho a história aí do Dudu, porque na minha família, além da Aninha, eu tenho um primo de 40 anos com síndrome de Down, tá, do lado paterno, com quem eu convivi criança, brinquei com ele, nadei com ele, enfim. E tenho uma outra prima de 22 anos que também tem síndrome de Down, da família materna. Então, eu sempre adorei esse mundo, esse universo Down. Eu sempre gostei, sempre assim, que eles são lindos e eles são meus primos, viveram comigo. E nunca houve, né, na nossa família grande, que eu primeiro falei da núcleo, então eu conhecia pelo nome, conhecia o bem que fazia, mas quando eu vim aqui com a Ana, que eu pisei aqui,
eu senti que o Mano Dal é uma extensão da nossa família. Exatamente. A gente vê aqui em todos os momentos, em todos os profissionais, o olhar, as atitudes, as falas, são sempre de acolhimento e de carinho. A gente não encontra porta fechada. A gente está sempre achando aqui alguém que quer ajudar, alguém que quer direcionar, alguém que quer fazer alguma coisa, alguém que quer engajar, alguém que quer contribuir. E a rede de apoio, que é se sentir pertencente, aqui é a nossa tribo. Exatamente. Né? Então, é isso, é a extensão do nosso lar, exatamente por isso, aqui é a nossa tribo. Eu falo da minha dor para uma mãe que não passou por isso, ela não consegue entender, ela consegue imaginar. Aqui a gente consegue se colocar no lugar de qualquer uma das mães. E assim, só colocando um pouquinho a mais, né? As crianças, eu falo, a gente se sente muito acolhida como mãe, porque a gente vem com as dores, a gente vem com o olhar das pessoas lá fora, com as críticas, com as decepções. Muitas vezes você não tem nem com quem compartilhar isso. Não, porque às vezes, eu já peguei, Rafa, pessoas falam assim, mas é Down não tem nada. Não, realmente, graças a Deus, Down é normal, né? Só que quando você começa a lidar com o Down, vem várias outras coisas, várias outras emoções, vários caminhos que você tem que trilhar para que o seu filho ou o filho das minhas amigas e de outras tantas amigas possam ter o melhor. A gente quer sempre o melhor. E aqui o Mano Down, ele não traz só esse acolhimento para nós, né? Eu falo do André. O André, quando chega aqui, ele fala... Mãe, hoje é Down? Hoje eu vou pro Mano Down? E assim, a alegria de chegar aqui, ele vê os amiguinhos, ele vê aquela, sabe, toda a família dele aqui. Eu vejo que começa dele, ele se sente parte de um lugar onde ele é tratado com igualdade, com amor, né? E aí a gente também, porque assim, aqui no Mano Down a gente vê todas as pessoas, né, como a Fê falou, mas elas são elas mesmas. Elas não têm aquele, eu trabalho no Mano Down, então eu tenho que te tratar com uma certa diferença, porque eu sou o profissional do Mano Down. Você parar o profissional do pessoal, exatamente. Aqui isso não existe. Não, a gente vê, né, o pessoal do Mano Down com os seus mesmos problemas, às vezes irritado, às vezes nervoso, sobrecarregado. Tudo que uma família passa, né? Cada membro da nossa família, às vezes meu marido chega extremamente cansado que não me dá nem atenção, não quer nem saber o que eu fiz durante o dia, né? Às vezes as crianças estão lá em casa, eu também, fica quieto, aqui também. Que faz parte, faz. Né, então eu falo que o Mano Down realmente é a extensão, que nem a Fê falou, né? Da nossa família, daquilo que a gente vive diariamente, dos contextos, das histórias de cada um, e não só a história do Down, né? A história de cada um daqui. Então é maravilhoso. Aqui. E o André, hoje ele tá com 11? 11 anos. Ele chegou aqui com quantos anos? O ano passado. Ele tava, faz um ano que eu tô aqui na Mano Down, né? E como que você conheceu assim, a gente? Como é que foi? Foi assim, encantador, né? Eu falo que Deus, ele trabalha na nossa vida de formas que a gente desconhece, né? Como trabalhou na tua também, né? E na minha não foi diferente. Eu morava em Mato Grosso do Sul. Aí quando eu descobri, como eu já te falei, né, a gente foi para São Paulo, voltamos a São Paulo, e lá nós começamos aí numa outra instituição, né, e aí de lá eu não vi um andamento muito legal do André, e nós fomos pro interior de São Paulo, nós moramos por lá por 8 anos, e lá eu assisti num programa, acho que foi do Luciano Huck, né, o Léo com o Dudu. Eles participaram do Deu um quadro lá. Isso foi. E aquilo foi exatamente no dia que eu estava lá. E eu estava muito sensibilizada com aquilo, porque eu não achava mais local para o André. Eu não achava que ele, sabe, eu não conseguia mais ter esperança para o futuro dele, né? E aí eu assisti, aquilo me comoveu, eu fiquei assim encantada com a história do Léo, do Dudu. Falei, é isso que eu quero. Eu quero ir. Foi total. Eu falei, é isso que eu quero ir pro Mano Down. E eu comecei a falar do Mano Down pra todo mundo, né? E aí conversei até com o vereador de lá, traz o Mano Down pra cá, porque eu não sabia que eu ia vir pra cá. E aí as coisas vão tomando o seu rumo, né? E por uma situação, né, de saúde, nós decidimos vir para cá. Minha sogra ficou muito doente. E aí, meu sonho era vir para cá pro Mano Down. Eu juntei o útil ao agradável, né? E Deus preparou, porque foi um preparo dele, né? Aí nós viemos para ficar com a minha sogra, né?
E aí, na primeira semana do ano, né, que foi assim, exatamente em fevereiro do ano passado, que começaria as aulas, o André já estava aqui, né? E aí foi assim, eu chorei aqui, gente. Cada vez que eu entrava numa sala, a lágrima escorria, né? Não, Porque cada vez que você entra, né? Porque a gente Entro. vê você no mesmo jeito de todo dia. Todo dia essa emoção, a gente encontra com ela chegando, é a mesma É coisa. a mesma emoção. E assim, aí eu vim aqui, né, por conta da minha sogra. No final, minha sogra foi embora pra São Paulo. Olha só. E eu fiquei. Era pra ela era tá pra aqui. ela tá aqui. Eu tinha que vir. Olha, gente, hoje eu tô na minha família. Eu falo que a Mano Dal, cada dia ela me surpreende. Não só com o projeto, que é maravilhoso, com as pessoas maravilhosas aqui do Mano Dal, mas com as amigas que a gente vai começando. É uma família. Impressionante. Os laços que você Os vai criando. laços né? vai É uma criando. família. Eu digo sempre, Rafa, que o que me une a outras mães e outras amigas e outras irmãs, porque a gente acaba sendo irmã, né? É esses elos. Esses elos de amor, porque é um elo de amor. E quando ele é feito, esses elinhos de amor, ele não rompe. Não rompe. E tudo começou como um elo de amor entre Foi. dois irmãos, Dois né? irmãos. Então, E olha nós nada, aqui. nada Formando, né? melhor De formas diferentes, a história se repete. né? Exatamente. Exatamente. É a dor que ele sentia, E eu- é as nossas. E eu nem sabia, eu vi o Léo falando uma vez, que tem um índice de falando um pouco de Estevão, de abandono de pais 70%, pela, né? pela, 70%. pelo Se diagnóstico. não me engano. Eu nem sabia desse índice. Falei, gente, eu tô em tanto índice, eu tô em índice de... Eu tinha que ser logo nesse. Você é parte. Mas aí eu falei, gente, que você bom tá que eu tô nesse nesse índice, índice. que você veio pra resgatar. Então, Eu quero que assim, muita gente né? também entenda o seguinte: o diagnóstico não vai construir o futuro dele e nem vai construir o futuro de muitas crianças que estão nascendo agora, de muitas mães que também estão na dúvida do que fazer, de muitas vós que estão ali só à espreita. Se acontecer alguma coisa, elas estão ali. E de muitas outras famílias, né? Família acolhedora, todos os tipos de família, que a gente não precisa ser um padrão, né? Não tem que existir um padrão, tem que existir amor. Tem que existir dedicação, tem que existir um querer muito grande. E foi esse amor que o Léo construiu com o Dudu e que vem propagando pra gente. E a gente vê o seguinte, que eu queria muito, o meu sonho é que tudo que a gente vivencia aqui no Mano Dal fosse uma extensão para o mundo, aonde que eles vão ter todas as oportunidades, tipo assim, um Mano Dal mundial. Exatamente. Esse é o meu sonho. Porque o rótulo que faz, né, com o diagnóstico, o diagnóstico não é sentença, né? Ele é só para te mostrar o que tem. Eu nem né, li aquele pra- papel todo. Não precisa ler, não precisa Eu ler. nem li aquele Não papel. é sentença, que essas crianças, gente, elas não têm limite, né? É como qualquer ser humano. Acho que é o que acontece após o diagnóstico, as intervenções que são feitas, em questão de desenvolvimento. Exatamente. Porque É o que isso se que faz criou diferença. por cima disso, né? Sim. É o que a gente tem numa sociedade que já vem com esse estigma de preconceito e que já vem colocando as deficiências, no modo geral, numa caixinha. Sendo que o ser humano é um ser único. Cada um é um ser individual. Cada um se desenvolve do seu tempo, na sua maneira. É o que a gente tanto prega, né? A singularidade aqui. Que é tão Singularidade. difícil da sociedade entender. Porque coloca numa caixinha, é isso aí, e às vezes as pessoas não estão nem abertas a ter esse tipo de diálogo, de querer entender, entendeu? E de também, exatamente assim, de querer entender e de também querer cobrar da criança. Limitar a criança àquilo. Hoje, graças a Deus, com o trabalho do Dudu e de muitas outras instituições, a gente está vendo aonde esses meninos podem chegar. A gente está vendo no mundo. O próprio Dudu e outras tantas, né, que eu poderia citar, eu não vou fazer aqui agora, em detrimento que eu posso esquecer e posso ser injusta, mas olha onde eles estão chegando. Eles só precisam ser olhados e serem eles mesmos. E ter que é a estímulos singularidade. e serem desenvolvidos, né? Exatamente. E falando, né, um pouco, vocês falando dessa questão de dificuldade, que a gente sabe que é muito evidente, gente, a falta de oportunidades e de justiça mesmo, né? A gente preza aqui, a gente fala que o lema, a gente quer lutar por um mundo mais justo, humano, inclusivo, mas a gente sabe os desafios que são tão grandes, né, nesse processo. E
Para vocês, assim, pontuar, o que seria mais evidente que vocês passaram e ainda passam em questão de dificuldade de acesso a serviços ou de preconceito que vocês perceberam no momento da notícia ou até hoje? O que vocês mais enfrentam em questão de dificuldade? Bom, eu enfrento dificuldades, assim, a que eu mais enfrento é sobre transporte público. Porque eu sou usuária, né, do transporte público e quando eu chego com ele para entrar no ônibus, às vezes, muitas das vezes eu levo ele no carrinho de bebê, que é mais confortável para ele dormir, para ele, né, para ele ficar, porque no colo eu sinto que incomoda um pouco. E quando eu vou entrar no ônibus, há um preconceito muito grande, porque as pessoas ficam assim comigo, o que ele tem? Tem grau? Como se eu tivesse que explicar toda vez no transporte público o que ele tem para ele ter direito a entrar e ficar à vontade para chegar ao nosso destino. Eu já teve vezes que eu não levei o carrinho, né? Eu com ele no colo, né? E a pessoa perguntou para mim assim, você não consegue ficar com ele em pé, não? Eu falei, como assim não consigo ficar com ele em pé? Ele é uma criança. Ah, ele tem Down, né? Eu não sou... Como assim? Esse estereótipo, né, deles subjulgarem, né? Que eles não são capazes, que eles vão ser crianças pro resto da vida, que eles não vão se desenvolver e que eles não merecem as oportunidades porque eles não vão dar conta. E também a questão de colocar a síndrome de Down na frente. Exatamente. Ele é uma criança que você estava no colo por conta da idade dele e ele tinha o direito de estar ali. Então, por que fala? Ele é uma criança antes de ter síndrome de Down. Eu escutei uma coisa também, assim, eu achei muito engraçado, porque a pessoa falou comigo assim, ó dó dele. Eu falei, cara, até hoje ele não pagou uma conta naquela casa. Verdade. No dia que ele começar a pagar as contas lá, eu vou começar a sentir dó dele. Eu já escutei assim também. Como que é? É diferente? Eu não. Porque eu sou mãe de 3, né? Eu acho que eu não falei lá no início. Sou mãe de 3 meninas. E aí um dia uma pessoa perguntou, é diferente? Não, porque cada uma teve seu ritmo, né? A mais velha falou mais rápido, a do meio andou mais rápido e ela tá andando no tempo dela, ela tá falando no tempo, vai falar no tempo dela, e assim, não. Se a gente olhar para o indivíduo com a singularidade, com o que cada um tem, respeitando o ritmo de cada um, não tem nada de diferente. Não. Existem como é que fala? As habilidades que precisam ser refinadas, né? Porque eles têm uma questão de hipotonia, eles têm a característica da síndrome. Mas isso, gente, eles só vão aprender mais devagar, mas eles vão aprender. Eles vão desenvolver. Exatamente, sim. Entendeu? Então, assim, é igual de novo. Eu não vou colocar ninguém numa caixinha, eles são diferentes. É igual a sociedade faz com os típicos também, cara. Por que o menino tem que andar com X anos? Não precisa. Ele vai no ritmo dele. É do ser humano. O ser humano nasceu para se desenvolver. E eles também nasceram para se desenvolver. O problema é que colocam a síndrome na frente da criança e não permite que eles se desenvolvam. Mas isso não acontece só no transporte público, né? Eu hoje, e outras mães, eu vejo muito o assunto na parte escolar. Sim, né? sim. Porque o que acontece? Também do mesmo jeito que no transporte, é Down. Eles não sabem, as pessoas não sabem a diferença, as características. Existe uma deficiência de como fala? De conhecimento. Eu acho que existe uma deficiência muito grande de conhecimento, né? De professores, de diretores, atendentes na cantina. Eu acho que esse trabalho deveria ser bem desenvolvido. Porque assim, hoje o seu netinho ainda não tá na escola. A sua já vai começar. Logo vai começar. Então, peraí. Aí vai chegar lá, você vai passar pelos mesmos olhares, as mesmas questões, os mesmos levantamentos. Nós temos direitos, nós temos leis que não fazem sentido pra gente. É engraçado, né? A tecnologia avança, a informação está cada vez mais fácil chegar nas pessoas, mas eu acho que é a mente das pessoas que não querem evoluir. Ela trava, entendeu? Ela trava. Então, elas travam ainda na palavra mongoloide. Sim. Gente, os termos, mongoloide. Né? Sim, os termos, que é coisa tipo de século passado, né? Rafa, eu ouvi isso de um médico. De um médico.
certo? Pessoas que eram para estar instruídas justamente para instruir você, né? Por isso que eu falo. Eu não estou preparada para mandar o Estevão para a escola, porque eu não fiz judô ainda, não fiz capoeira. É tipo isso, mas o né? Mano Dal tem, você pode participar. Você pode fazer aqui, tá? Agora eu tô preparada. É isso. Pode vir. Você tá no lugar certo. E nós te apoiamos. Pode vir, escola. Mas é isso que a Márcia falou. Nós temos leis que dão a eles o direito, mas as pessoas não são preparadas para que eles recebam esse direito. A lei existe, mas não existe o preparo, não existe o conhecimento. Eu fui colocar minha filha do meio na escola, e aí eu visitando a escola, e o pessoal não sabendo que eu tinha uma filha com deficiência, e eu fui em uma determinada escola, e eu faço questão de, na hora do recreio, para eu ver, né, o ambiente, e eu vou mesmo às escolas, eu sou aquela mãe chata, ok, é pro bem das minhas filhas, todas elas, e eu vi uma criança com síndrome de Down, com a cuidadora, que a lei, né, determina, só que ela não estava interagindo. Ela estava com a cuidadora e as outras crianças brincando. Então, eu fui até essa criança e eu comecei a conversar com essa criança, eu comecei a puxar ela para o recreio, para trazer ela para cá. Então, assim, ela precisa socializar. Ela tem o direito de estar no mesmo contexto que todas as outras. Ah, porque ela bate. O coleguinha da minha filha também bateu nela recentemente. E aí? Eles também batem, não é só ela que bate. A gente tem que cuidar do comportamento, porque por trás de todo comportamento existe uma necessidade que está sendo dita ali. Mas não é porque ela bate, né? É o despreparo do conhecimento de lidar com a criança, com o adolescente, com a síndrome de Down. Porque não adianta ela somente estar na escola, ela tem que socializar e se integrar. E a gente fala muito disso aqui, dessa integração de pessoas com e sem deficiência, né? Porque a gente prepara, a gente tem todo o plano de desenvolvimento, desde o nascimento até o envelhecimento saudável. Mas não adianta a gente preparar os educandos se a sociedade, se o mundo não estiver preparado para recebê-los. Então, esse processo, eu acredito que ele só vai acontecer se a gente realmente mudar a nossa consciência. Exatamente. Ô, Rafa, falando, né, levando um pouquinho mais para essa área de educação, eu acho que o Mano Dal, ele tem muito a passar para essas pessoas, principalmente educandos, né? A gente fala muito, né, de professores, de diretores, mas eles também têm que sentir vontade de entender. Né? Não só o DAO, mas, né, a deficiência em geral. Saber os pontos que doem em cada um. Porque não dói só nós. Porque eu ouvi uma vez de uma pessoa e falou assim, mas quem tá sofrendo é você. Ele não tá. Não, ele tá também. Porque o DAO, ele sente. Ele sabe quando ele é excluído, ele sabe quando ele é deixado de lado, ele sabe tudo. Ele talvez não saiba só dizer com as palavras que você quer ouvir, mas ele sabe tudo que ele está sentindo. Então, lógico que a mãe vai doer mais, o pai vai doer mais, a avó vai doer mais, aqueles que estão envolvidos com a criança vai doer, porque lá dentro de casa, ela convive com aquela criança 24 horas, então ela sabe como que ele é, se ele se locomove sozinho, se ele come sozinho, se ele fala, o que ele faz. Dentro da escola, não. São 4 horinhas que eles estão lá, que ele fala, não, é Down. Então, peraí, deixa eu ver. É Down? Deixa eu ver as características, o que ele faz. Ah, ele não tem... Ele tem, dele, né? Então, o que acontece? Vamos deixar ele lá. Não é deixar. Só que os profissionais dessa área, eles teriam que sentir necessidade. Não é que o governo tem que cobrar deles. Eles serem um pouquinho mais solidários, serem mais amados, sabe? Amar mais, né? E colocar mais à prática, né? E essa semana mesmo, eu conversei com a diretora da escola e eu fiz um convite. Falei, vamos lá para Mano Dal, né? Vamos conversar com ela. A primeira coisa que ela falou que vem. Então eu tô ansiosa porque ela venha. Você está assistindo, né? Venha. Mas, gente, a gente falou, né, dessa trajetória de vocês. Eu queria saber como que tá hoje. Como que tá o Estevão hoje? Gente, o Estevão, eu descobri uma coisa do Estevão, que eu até contei isso pra Elô, que é uma amigaça, uma parceiraça aqui do Mano Dal, que eu amo de paixão. O Estevão, se colocar uma música da Galinha Pintadinha, se colocar uma música infantil, ele não interage, ele gosta de música brega.
Ele canta, ainda faz a ceninha, tipo, pra todo mundo cantar junto. Então a minha família toda tá cantando música brega hoje. Porque a gente, né, todo dia ele ensina pra gente uma coisa. Então eu mando a letra da música e falo, gente, ó, vocês vêm aqui, vocês cantam. Então ele hoje tá assim, feliz. Porque ele tá se sentindo acolhido, amado. A gente não vê síndrome de Down como uma coisa diferente. Como defeito? Nem sei o que é isso. Né? Também tô procurando até hoje, eu tô caçando. Onde tá mesmo que eu não vi? Quando me entregaram ele, né? Quando o Conselho Tutelar me entregou ele, houve uma fala, né? Que em determinado momento falou o seguinte, os pais, né? Eu não estava preparada para um filho com defeito. Todo dia eu troco esse menino, eu tiro a roupa dele, eu não acho um defeito. Eu até hoje estou buscando esse defeito. A visão, né? Que você tem a diferença, né? Não consigo achar. Né? Tem Então, 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas, né? E agora ele fala assim, ô Mavó. Ô Mavó. Graças. E o mais importante de tudo que você falou, ele é uma criança feliz, né? Feliz. Ele chega aqui, assim, aonde eu levo ele, assim, aclamado. Tem hora que eu falo, gente, esse menino é um, é um ingrato. Porque ele vê os outros, ele abraça, ele deita, ele beija. Eu senti Né? isso. Ele é assim. Ele é Eu tive isso. Tão ciúminho, um negocinho. Mas ele é encantador. Então, assim, isso ele tá transmitindo o que ele tá passando, né? Todos os dias. O amor, o carinho, a proteção, o afeto. E ele não é diferente de ninguém. Não é diferente. E é engraçado, né? Você colocando isso, né? Do ciúminho. Eu acho tão interessante. Eu não sei se vocês sentem isso, né? O teu filho, a tua filha, parece que é minha filha. O Estevão parece que é meu. Então, quando chega, a gente quer abraçar, porque é um pedacinho nosso. É uma coisa muito diferente. É uma coisa muito, né? É realmente uma tribo, eu brinquei, mas é realmente uma tribo. É todo mundo, todo mundo. Todo Né? mundo aqui. Mexeu com um, eu tô lá. Eu tô lá, exatamente. É isso. Ó, a Aninha é uma menina super feliz, super comunicativa. A Aninha começou aqui no Mano Down. A primeira terapia que ela entrou aos 6 meses, né? Porque foi quando ela teve alta para poder fazer atividade depois da cirurgia. Tem 1 ano também que a gente tá aqui na casa, mas ela entrou primeiramente com a físio, depois TO, aí depois, para quem não sabe, né? Terapia ocupacional, aí depois veio a hidroterapia, aí depois veio a musicoterapia e a fonoterapia. Então, ela faz tudo isso aqui, gente. Fantástico. E ela, assim, é uma menina cativante, é uma menina esperta, comunicativa. Ela vai, ela conversa, ela tenta, curiosa. Nossa, como um buraquinho ela quer ver o que é. Ela explora todos os ambientes. Ela tem o desejo de crescer, como toda criança, né? Como toda criança. Então, ela é do movimento. A menina já tá andando, daqui a pouco ela toma... Eu tô triste, porque daqui a pouco ela vai sair da físio, né, gente? Porque ela vai dar oportunidade para outros que vão precisar. Mas tudo isso que o Mano Down deu para ela, né? Tudo isso aqui voltado para ela, né? O que eu acho mais lindo aqui é que a gente é ao mesmo tempo uma comunidade e uma singularidade. Porque os tratamentos, eles são feitos para aquela criança, né? Quando a gente entra no processo que você falou lá atrás e que ele olha o que aquela criança precisa, é exatamente isso, né? Então, assim, existe um atendimento completo do social e do singular. Exatamente. Entendeu? E assim, o singular, só dando um adendo, só uma... Ela tem nome, certo? O André é o André, o Estevão é o Estevão. A Aninha é a Aninha. É a Aninha, né? E é assim, oi Aninha, oi João, oi, sabe? E todos têm nome aqui dentro, né? Não são números, são nomes. Nós somos uma grande família. E o André? Como O André, olha, eu fico assim, ai, falar do André, né? Gente, como eu disse, o Mano Down é tudo pra mim, né? É a minha família, é onde eu me sinto muito bem, onde eu me sinto realizada, feliz. E o André se sente tanto quanto, né? O André, ele chega aqui, ele chegou tímido, né? Não querendo participar.
Mas logo ele já foi, né, cativado por todos, né? E hoje o André está no modelismo, né? Faz a parte pedagógica, faz capoeira, tudo coisas que, assim, ao meu ver, estava muito distante disso acontecer. Pegar umas aulas com o André. E ele chega André? em casa ensinando a todo mundo. Então, quer dizer, hoje mesmo eu recebi a melhor, né, feedback, né, que a gente podia receber. A Lu, que é a professora, né, deles, que acompanham eles, ela falou: Márcia, eu tô impressionada. O André ontem se comunicou, falou, disse. Então, quer dizer, é uma alegria estar aqui. Eu falo por ele porque eu sei que quando eu venho pra cá, mãe, hoje é dia de Mano Dal, e ele vem com alegria e volta pra casa alegre. Olha assim. Só, né? Gente, eu gostaria, né, que cada um de vocês... gente, o bate-papo foi muito bom. Tá sendo ainda, né? Não acabou. Mas eu gostaria que vocês, né, a gente sabe, a gente tem um impacto muito grande, Mano Dal hoje é referência, né? Que bom que a gente tá cada vez conseguindo impactar mais pessoas, tanto diretamente, atendendo quase 1.000 famílias, quanto indiretamente, né? A gente sabe, as informações estão cada vez mais fáceis, as pessoas só têm que estar mais abertas, né? E aproveitando, né, toda essa visibilidade, toda essa referência que o Mano Dal tem, eu gostaria, né, que vocês deixassem uma mensagem, né, para aquelas mães e para aquelas famílias no geral, no contexto geral de família. O que vocês deixariam como mensagem baseado em cada vivência que vocês tiveram? Porque a gente viu nesse episódio que é muito singular, então cada um com a sua vivência, mas cada um também pode se ajudar e se apoiar. Então, baseado nessas experiências, no que vocês já viveram, o que vocês deixam de mensagem pro mundo? O que eu deixo de mensagem pro mundo é que a gente não pode fechar os olhos quando vê uma situação de abandono. A gente não pode simplesmente falar: deixa que o governo vai ter uma instituição adequada. Pode deixar que vai ter uma casa de acolhimento ou qualquer coisa assim. Tem essas instituições. Tem. Sim, o governo tem esse preparo. Mas se a gente colocar o amor na frente, se a gente colocar que quando chega essas crianças pra gente, é no sentido de privilégio, é um presente. Então, que o abandono, ainda que a mãe fique sem saber o que fazer, ainda que a mãe esteja no choque, né, da notícia, ainda que a vivência da mãe não seja tão positiva socialmente falando e financeiramente falando, que haja pessoas, que haja família que coloque o amor na frente para que esse índice caia, porque a perspectiva de vida deles é muito maior do que esse índice. Os sonhos que eles veem, que eles trazem com eles, a probabilidade deles serem o que eles quiserem ser, tem que ser muito maior do que esse índice. Essa é a minha mensagem. Nossa! Linda! Como a gente já disse, arrepiei, não foi nem de frio, né? A minha mensagem é a seguinte: olha para sua criança, né? Ela precisa de você tanto quanto qualquer outra criança no mundo, né? Não é vergonha, muito pelo contrário, é um privilégio. O seu filho não tem defeito, muito pelo contrário, ele tem muitas qualidades, muito amor, muita vida para oferecer, né? Olha para o seu filho, não faça comparações com outras crianças, porque cada um, eu bati nessa tecla muito aqui, cada criança tem o seu próprio desenvolvimento, cada ser humano tem o seu próprio desenvolvimento e também suas próprias habilidades, né? Não é porque um gosta de cozinhar que o outro também vai gostar de cozinhar, não é porque um toca cavaco que o outro vai tocar o cavaco, né? Mas enfim, eles são diferentes, têm habilidades diferentes, gostos diferentes. Olhe para isso, tenha o foco na sua criança e cuide de vocês, ache a sua tribo, porque a mãe que precisa da gente aqui, do síndrome de Down, do Mano Dal, ela tem o Mano Dal para vir, mas ela tem as outras mães, ela não tá sozinha. Nós somos muitas, nós somos vozes aqui, falando para ajudar, para abraçar, braços para estender, né? E que o amor seja o tom mais forte dessa vida.
pensando, né, o que falar, porque vocês já falaram tudo. Não, assim, sempre tenho o que falar, né? A minha mensagem maior, né, reunida com as minhas 2 irmãs, né, que eu agora tenho mais 2 irmãs, né, mais 2 elos. Tenho mais 2 irmãs na minha vida que vão me ensinar muito, vou caminhar muito, vou aprender muito, e é isso que eu peço, que todos possam aprender, se abram a aprender, se abram a olhar com carinho, olhar com realmente inclusão, né? Sem permitir que o medo tome conta, porque eu acho que o que nos impacta, né, dá aquele impacto maior é o medo, né? E quando a gente fala medo, você é pequeno, ele vai se tornando pequeno. E aquilo que você pode vai se tornando muito maior, né? E é isso que nós somos, muito maiores. Nós somos maiores no amor, na persistência, na atenção, na resiliência. Na resiliência, né? E acima de tudo, o amor. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que está aqui, é o amor que vai nos acompanhar, né? E é esse amor que a gente vai olhar para cada indivíduo como que ele realmente é. Não como gostaríamos que fosse. Exatamente. Não impondo, né? Sem expectativas. Sem expectativas. Bom, vocês... eu acho que, como eu falei no início, eu tinha certeza de que seria muito bom esse bate-papo, e foi. Vocês agregaram muito, vocês foram peça-chave para esse episódio, então eu agradeço novamente a presença de vocês, agradeço por realmente estarem abertas a falar da história de vocês. Eu sei que muitas das vezes é difícil tocar certos pontos, é difícil, mas é importante ser falado também. Então eu agradeço a presença e a abertura de vocês estarem abertas para as pessoas ouvirem, porque muita gente às vezes precisa dessa mensagem. Tem muitas pessoas esperando por esse episódio e nem sabem que elas precisam. Elas nem sabem que elas precisam ouvir essas mensagens. Então acho que, para além de tudo que foi dito aqui, vai ser muito necessário esse episódio. Quem está assistindo com certeza vai ser muito impactado. Então muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa trazer cada vez mais histórias, cada vez mais vozes, porque esse é o intuito do podcast, é trazer cada vez mais vozes para serem ouvidas aqui. Então, eu agradeço do fundo do meu coração e agradeço a quem acompanhou também esse episódio. Muito obrigado que você nos acompanhou até agora. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de sugerir temas para que a gente possa abordar aqui nos próximos episódios. Não deixe de compartilhar também com seus amigos. Muito importante que essas mensagens sejam cada vez mais compartilhadas para serem mais ouvidas. Então agradeço a você aí que nos acompanhou também e fique ligado porque vem muita coisa bacana aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.